Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Olha aí para alguém e fala: cuidado com o que você ouve. Diga assim para essa pessoa: as palavras que você está ouvindo podem até te matar. Porém, as palavras erradas, se forem as coisas erradas que você estiver ouvindo, isso pode trazer morte a você. Então, Isaías capítulo 37, o versículo 5, o versículo 6, quando está dentro de um contexto em que Senaqueribe, o rei da Síria, ele vai invadir Judá, ele começa a proferir palavras de ameaça. Então, o rei Ezequias, ele vai consultar o profeta Isaías para saber qual era a palavra da parte de Deus a respeito daquela situação. Pegue isso: toda vez que você estiver debaixo de ameaça, de circunstância, você precisa buscar uma palavra. Você não precisa buscar um profeta, porque naquele tempo o Espírito Santo só operava em reis, sacerdotes e profetas. Mas hoje nós estamos na nova aliança e você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o Espírito Santo sobre você, você tem a palavra de Deus. Então Deus, ele pode falar e vai falar diretamente com você. Você não precisa de um profeta para receber uma palavra da parte de Deus. No Antigo Testamento ele precisava. Então o versículo 5 diz assim: os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhe disse, olha só que a resposta: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais o rei da Síria blasfemaram contra mim. Eu quero destacar essa expressão: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Diga assim: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Olha para alguém, diga: irmão, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Então diga assim: as palavras que eu ouvi não vão me amedrontar. Amado, nós podemos estar sendo expostos, podemos estar ouvindo coisas, informações, relatórios, diagnósticos médicos, as notícias do jornal, os problemas que vão chegando para nós, os anúncios, desses problemas. A gente pode estar sendo exposto a palavras que, quando ouvida por nós, nos causa medo. Palavras têm esse poder. Palavras podem carregar força, palavras podem carregar fortalecimento, palavras podem carregar ânimo, palavras podem carregar consolo, palavras podem carregar cura, mas existem palavras que elas chegam até você justamente com esse propósito: causar medo. E você precisa compreender que é exatamente isso que o diabo vai fazer. Ele vai provocar, ele vai manipular situações, ele pode manipular pessoas ao seu redor, circunstâncias ao seu redor, para que você, numa situação, você venha ouvir alguma coisa. Preste atenção nisso. Ouvir alguma coisa. Eu não sei se você lembra, mas no período da Covid, quanto era noticiado constantemente pelos jornais, pela televisão,
os índices de morte. Já morreu 1.000, amanhã vai morrer mais 2.000, e semana que vem vai morrer 10.000, e era bombardeado um espírito de medo sobre as pessoas. Porque palavras, o diabo ele vai usar, preste atenção nisso, ouça isso. O diabo ele vai usar palavras para causar medo em você. Quem pegou isso aqui? Então, grave isso. A estratégia do diabo é como ele trabalha, é como ele opera. Ele trabalha com medo. E o que ativa o medo? O que traz o medo? As palavras que nós ouvimos. Quando você vai ao médico, as palavras do médico causam medo. Quando você liga a televisão e você ouve as notícias, medo. As conversas, as nossas conversações, as conversas que nós temos com as pessoas no dia a dia, você consegue perceber como que a boca das pessoas, as palavras que saem das pessoas está carregada de medo? Você consegue notar isso? Como as pessoas estão carregadas de medo, e elas estão sempre falando que estão com medo de assalto, com medo de sequestro, com medo da crise, com medo de ficar desempregado, com medo de não conseguir pagar as contas, com medo porque vai ter que ir no médico, com medo disso, com medo daquilo, com medo daquilo. E você não, às vezes você não está percebendo que você está exposto àquilo, e o medo que você está ouvindo está tomando conta de você. Então, palavras que nós ouvimos, as palavras que nós estamos ouvindo afetam a gente. Você é afetado por aquilo que você está ouvindo. Se você está ouvindo medo, se você está ouvindo incredulidade, se você está ouvindo dúvida. Sabe, amado, nós precisamos parar de ouvir essas coisas. Você precisa parar de ouvir aquilo que é a porta de entrada para o medo na sua vida. Grave isso. Pare de dar ouvidos àquilo que é porta de medo na sua vida. Pare de ouvir determinadas pessoas, porque a boca delas é porta de medo sobre a tua vida. Pare de determinados noticiários. Pare de ouvir. Pare de ouvir tudo que está sendo dito por todo mundo e comece a ouvir o que Deus diz na sua palavra. Nós estamos sempre ouvindo coisas, informações, pessoas, noticiários que causam, eu fico assim impressionado, sabe, irmãos? Nós estamos firmes, igreja, eu sei que vocês estão firmes nisso, nesses 21 dias de jejum e oração, orando pela nossa nação, orando, e esse movimento de oração não é só aqui nessa igreja, há um movimento de oração por todo o Brasil, tantas igrejas, tantos pastores, tantos grupos de oração estão mobilizados nesse tempo no Brasil para orar, e tem gente ainda com medo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo isso, vamos entrar dentro de casa e vamos começar a chorar. Porque nós estamos operando no espiritual, mas o diabo ele vem contra nós. Aí são as notícias, são as coisas que nós estamos ouvindo para lá e para cá, as informações, e isso vai imprimindo em nós medo. Meu irmão, levante suas mãos agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, eu a paraliso sobre a tua
vida, sobre a tua mente, nas tuas emoções, todo espírito de medo. Eu declaro que sobre você o medo não está te oprimindo. Eu declaro o sangue de Jesus sobre você. Eu declaro o espírito da fé sobre a tua vida. Eu declaro ousadia sobre a tua vida. Eu declaro segurança sobre a tua vida. Eu declaro estabilidade na sua vida. Eu declaro graça de Deus sobre a tua vida. Agora deixa eu te mostrar como que palavras podem afetar eu e você. Josué capítulo 14, o versículo 8. Eu quero ler esse texto na Revista Corrigida. Josué capítulo 14, versículo 8, na Revista Corrigida. Ele traz algo ali que eu quero chamar a sua atenção. Porque Josué diz assim: mas meus irmãos, ele está se referindo daquele momento em que Moisés envia os 12 espias para espiar a terra. E na volta, 10 dão um relatório negativo. E ele, Josué e Caleb, dão um relatório positivo. Ele está falando desse momento no capítulo 14. E o versículo 8 ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo, olha isso, fizeram derreter o coração do povo. Palavras podem fazer o coração derreter. Não é a Corrigida Fiel, é só o meio da Corrigida, Revista e Corrigida. Palavras fizeram derreter o coração do povo. Diga, fizeram derreter o coração. Irmão, você sabe o que fez derreter o coração? Palavras. Palavras têm esse poder. Quando nós lemos esse texto em Números capítulo 13, versículo 31 ao 33, diz assim: porém os homens tinham ido com ele e disseram: não podemos atacar aquele povo. Palavras. Porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Amado, estas palavras fizeram o coração de todo um povo derreter. Essas palavras foram o instrumento do diabo, de Satanás, para abalar o emocional e o psicológico daquele povo. Um povo que estava vendo milagres de Deus ao sair do Egito. Agora palavras, a Bíblia diz, isso é uma expressão bíblica, foram estas palavras que foram ditas por aqueles homens. O que eles falaram? Nós não podemos atacar aquele povo, a gente não pode. Quantas vezes Deus ele falou algo com você, te encorajou, e veio um enviado das trevas para dizer que você não pode, que você não consegue, porque é mais forte do que nós. Olha só, palavras. Diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os moradores. Colocou palavra carregada de medo. Irmão, em nome de Jesus, você precisa agarrar esse princípio nessa noite. Palavras, elas afetam a mim, a você. Agora, nós podemos escolher que tipo de palavras nós vamos nos expor. Decida não ouvir palavras que vão derreter o teu coração. Decida não ouvir palavras que vão causar medo a você. Decida não ouvir palavras que vão paralisar você. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra da fé. Coloque essa palavra na tua boca e no teu coração. Coloque isso dentro de você, e quando a pressão chegar, você fala a palavra e você vai escutar ela, e isso vai encher você de fé, de coragem, de ânimo, de força. Alguém aqui está recebendo isso? Olha só um outro exemplo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11. Quando Saul
o rei Saul e todo o exército está sendo ameaçado por Golias. Olha só o que diz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 10, versículo 11, diz assim: e o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Talvez nessa noite, nesse dia, nessa semana, nesse mês, durante esse ano, gigantes se levantaram para desafiar você. Agora, olha o que esse gigante falando: dê-me um homem para que lute comigo. Agora veja, quando Saul e todo o Israel, vamos, me ajuda, gente. Quando Saul e todo Israel, pera. Então o que aconteceu? Quando eles ouviram o quê? As palavras. Olha só, quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, o que aconteceu? Palavras. Então as palavras que estão chegando até nós, que estão alimentando o nosso ser, aquelas palavras que nós estamos permitindo entrar no nosso coração. A Bíblia diz isso: eles ouviram estas palavras. Diga comigo, ouviram as palavras. Fala forte, ou palavras. Agora entenda algo, eles estavam ouvindo as palavras de medo. Em nome de Jesus, pare de ouvir aquilo que alimenta o medo em você. Pare de ouvir aquilo ou aqueles que estão sendo instrumentos de Satanás para derreter o seu coração. Pare de ouvir aquilo ou aqueles que estão sendo instrumentos do diabo, assim como os espias estavam dizendo: nós não podemos atacar, nós não podemos vencer, nós não podemos conquistar. Amado, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e é esta palavra que você tem que ouvir, é esta palavra que você tem que se alimentar dela. Alimente não o seu medo com esses tipos de palavras, alimente a sua fé com a palavra de Deus. Quem pode dizer amém aqui? Como é que fé vem? Vamos lá, como é que fé vem? Como é que fé vem? Ouviu o quê? Vamos lá, como é que fé vem? Ouvindo o quê? Agora, como é que o medo vem? Ouvindo. Ouvindo o quê? As palavras do diabo. Fé vem por ouvir a palavra de... Medo vem por ouvir a palavra do... De novo. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o medo vem por ouvir a palavra do... Qual é a palavra do diabo? É uma palavra de medo, é uma palavra de impossibilidade, é uma palavra de morte, é um decreto de que você não pode, que você não vai conseguir, de que não tem jeito, que no seu caso é impossível, que você vai morrer, que você vai quebrar, que você vai falir. Mas ei, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Eu vou repetir isso. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida que declara, que afirma que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, posso todas as coisas
Agindo Deus. De novo, se Deus é por nós, posso todas as coisas. Agindo Deus. Agindo Deus. Aí eu pergunto, Deus está agindo ou não está agindo em teu favor? Então quem é que pode impedir Deus? A sua incredulidade, seu medo, palavras que estão saindo da sua boca, palavras de medo. Veja, quem impediu aquela geração de entrar em Israel não foram os gigantes que estavam lá, foi o medo deles. Porque Caleb e Josué não tiveram medo e entraram. Quem impediu Saul ou qualquer outra pessoa daquele exército de derrubar o gigante, não foi o gigante, foi o medo deles, porque eles ouviram estas palavras. Amado, entenda isso, o diabo vai usar palavras para intimidar você. O diabo ele vai levantar palavras para assustar você. Eles ficaram assustados. Você vai no médico, o médico fala, você fica assustado, você fica com medo. Vou morrer. Não, você não vai morrer. Não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Palavras fazem isso. Então, palavras carregam poder. Palavras carregam poder de morte e vida. Olha só o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. Coloque para mim, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e o que mais? Estão aonde? Está no poder do quê? Da língua. Então, palavras carregam morte ou carregam vida. Entenda isso, você não pode deixar a morte entrar pelo seu ouvido. Você precisa escolher ouvir palavras de vida. Você precisa escolher aquilo que vai trazer vida para você. Você precisa decidir, não vou dar mais meu ouvido para coisas que vão me assustar. Não vou dar mais meu ouvido para as coisas que vão me apavorar. Não vou mais dar ouvido para coisas que vão me levar a duvidar. Não vou mais dar meus ouvidos para coisas que podem me colocar em incredulidade. Eu vou ficar firme ouvindo aquilo que vai me dar fé. Eu vou ficar ouvindo aquilo que vai produzir fé na minha vida. Se trata de ouve. O que você está se expondo, o que você ouve mais, vai dominar você. Se você está ouvindo muitas palavras de medo, então medo vai dominar você. Irmão, em nome de Jesus, recebe esta palavra, ouça a palavra de Deus, porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Agora, palavras afetam. Mas nós podemos, ouça isso. Nós podemos trabalhar o nosso espírito, o nosso coração, de tal jeito, que palavras, elas vão perder o poder de nos abalar. Olha só o que diz Salmo 112, versículo 1 ao 8. Vamos lá. Salmo 112, versículo 1 ao 8. Diz assim: aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? E tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Isso aí é para a sua geração. Não, vou repetir, isso é para a sua geração. Na sua casa a dívida, na sua casa a falta, a despensa está vazia, as contas estão atrasadas, o aluguel está vencido, vai ter que penhorar, é isso, amado. Na sua casa há o que? Vamos forte? Então diga: na minha casa há prosperidade, riqueza, abundância, alegria, paz, saúde. Fala assim: na minha casa
Ninguém vai ficar doente. Na minha casa, a saúde, vida e paz, porque eu sou justo e a minha casa é abençoada. A sua justiça. E o que é a justiça? É tudo isso. Salvação, é a cura, é a prosperidade, é a provisão, é tudo isso, é a sua justiça, faz parte da sua justiça. Anjos do Senhor faz parte da sua justiça. O nome de Jesus faz parte da sua justiça. O sangue de Jesus faz parte da sua justiça. A alegria faz parte da sua justiça. Essa justiça faz parte, tudo isso faz parte e está na sua casa. Agora, essa justiça, ela permanece de vez em quando? Ela permanece quando? Meu irmão, você tem isso disponível na tua vida 24 horas, vamos? Justiça permanece para sempre, ou seja, paz permanece para sempre na tua vida, cura permanece para sempre na tua vida, vamos, prosperidade permanece para sempre, resposta de oração permanece na tua vida, os anjos do Senhor permanecem na sua vida, alegria permanece na sua vida, nome de Jesus permanece na sua vida. Olha isso, aos justos. Quem é justo aqui? Vamos lá, quem é justo aqui? Ao justo nasce luz aonde? Vamos lá, ao justo nasce luz aonde, gente? Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Agora pegue isso. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Agora vê se você consegue pegar isso pelo Espírito. Não se atemoriza de más notícias. Olha só, ele não fica com medo, ele não fica assustado quando as más notícias chegam. Não, vamos parar de pregar aqui, não é possível. Existe um lugar em que você pode se construir em Deus. Vou repetir, existe um lugar que você pode se construir em Deus, que neste lugar, quando as más notícias chegarem lá no teu ouvido, elas perderam o poder de abalar, assustar, amedrontar você, porque você sabe aonde você está estabelecido. Não se atemoriza de más notícias. Está na hora das más notícias saberem que você não tem medo delas. Diga assim, más notícias, diga. Forte, diga, más notícias. Ouça-me bem. Porque agora eu tenho uma notícia para vocês. Diga forte, eu não tenho medo de vocês. Diga, vocês não vão me assustar. Não vou ficar apavorado. Porque eu sei que a minha justiça, cura, paz, prosperidade, alegria, o pacote completo, tudo isso permanece quando você chega. Não se atemoriza de más notícias. Agora veja por quê. O justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é? Você sabe que na Bíblia, quando se usa a palavra coração, não está falando do órgão físico. Está falando do espírito do homem. Então por que nós não tememos? Porque nosso espírito está firme, cheio da palavra. A chave para que você não viva atemorizado com aquilo que você ouve é o teu espírito estar firme.
Você precisa estar meditando na palavra. Você precisa estar confessando a palavra. Você precisa estar orando em outras línguas. Você precisa estar em cultos como esse. Diga bem forte: o meu coração é firme. Agora, amado, entenda, leva tempo para isso. Você não vai ter um coração firme, pegando na Bíblia, só na quinta e no domingo, quando você vem para a igreja. Não vai. Se você quer edificar a sua vida, o seu coração na rocha, lá no alto, no topo da montanha. Às vezes as pessoas falam: não, pastor, existem momentos que eu estou no fundo do vale. Meu irmão, depois que eu nasci de novo, eu só conheço o topo da montanha. Porque a gente vive acima das circunstâncias. Nós temos domínio sobre as circunstâncias. Nós temos autoridade sobre as circunstâncias. Nós cremos que aquilo que falamos vai acontecer. E o que é isso? Isso é o topo da montanha. Circunstâncias querem te puxar para o vale. Mas se você ficar com a palavra, você permanece no topo da montanha. O seu coração é firme. E o que mais? Vamos, né? Vamos. O seu coração é firme. O que mais? Então o que é isso? A estabilidade. Nessa noite você tem que se vestir desta unção de estabilidade, porque o Espírito Santo está trabalhando aqui hoje pela palavra para estabilizar você. Se despeça das suas emoções, porque a palavra, ela é a âncora para a sua alma. Sabe o que uma âncora faz? Ela estabiliza o navio no lugar. O problema é que tem muita alma aí à deriva, mas você precisa estabilizar suas emoções com essa âncora. Você não pode, alma, porque você está abatida, alma, porque você está com medo, alma, porque você está assim. Espera no Senhor. Pega essa alma desgovernada aí e traz ela para o lugar da palavra. Diga forte, é para o diabo ouvir mesmo: eu estou confiante no Senhor. Diga: e eu não vou sair dessa posição. Hoje, essa semana, esse mês, esse ano, seja o que for que acontecer, nada vai me abalar. Diga forte: eu não tenho medo das más notícias. Meu espírito está firme na palavra. Minha alma está ancorada na palavra. Eu estou firme. E para o diabo não achar que está ganhando você, comece a rir da cara dele agora um pouquinho. Olha só como é que o versículo termina. O seu coração, o seu espírito, meu Deus do céu, tem o quê? Irmã, significa que se tem um espírito bem firmado, é porque existem espíritos que estão mal firmados. Você tem que trabalhar bem os fundamentos da sua vida. Você tem que investir, gente, em nome de Jesus, você tem que investir tempo para construir no seu espírito um fundamento, por exemplo, de cura. Para quando a doença chegar, ela já te encontre curado.
história, não sei se é verdade, porque é história de caçador. Mas tinha um caçador. E ele falava muito bem do cachorro dele. Não, meu cachorro não erra uma caça. Aí o amigo lá, não acredito. Fala, não, vamos lá, vou te mostrar. Aí o cachorro ficou lá numa posição e o cara começou a rir. Ela viu, ele errou. Ele falou, não, meu cachorro é tão bom que ele já sabe aonde a presa vai chegar, ele já fica lá esperando. Meu irmão, quando você tem um espírito edificado, antes do problema chegar, o teu espírito já está lá esperando. Quando chegar eu pego, quando chegar eu venço, quando eu chegar eu conquisto. Quando chegar, meu irmão, você não espera problema chegar para meditar na palavra, para começar a confessar a palavra, para começar a orar em línguas. Você faz isso o tempo todo. E quando as coisas chegam na tua vida, já te encontra pronto, já te encontra firme. Isso não abala você, porque o teu espírito está firmado no Senhor, você está confiante no Senhor, você sabe quem tem, você sabe que Ele é poderoso. O seu coração bem firmado, olha só, o seu coração bem, não? Seu coração bem firmado, não? Então, um coração bem firmado, ele é a prova de temor e de medo. Nessa noite você precisa vestir esse colete no teu espírito. Coração bem firmado, não tem. Olha só. Até que um coração bem firmado, ele faz a obra completa. Até que veja a derrota dos seus inimigos. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês estão prontos para ver a derrota dos seus inimigos? E você sabe, quando eu falo isso, eu não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu estou falando de situações que se levantam contra você. Eu estou falando de palavras que se levantam contra você. Eu estou falando contra enfermidades que se levantam contra você. Eu estou falando contra problemas financeiros que se levantam contra você. Esses são os seus inimigos. Agora, o seu coração bem firmado não teme, até que veja, até que veja, até que veja, até que veja a derrota dos seus inimigos. O que significa? Antes de ver, você já tem que estar crendo. Antes de ver, você já está crendo. E você vai crendo até ver. Porque se você ficar firme crendo sem ver, você vai chegar no ponto que você vai ver. Isaías 26, versículo 1 e 4. 1 ao 4. Então, palavras, elas não vão afetar você quando o seu coração estiver firme. Agora entenda isso. O seu coração não vai ficar firme da noite para o dia. Não vai ficar firme em um dia, em uma semana. Leva tempo. Você tem que aplicar força nisso. Você tem que dedicar tempo para isso. Olha só, Isaías 26, 1, 4 diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Irmão, você tem um cântico de vitória na sua vida? Então vamos lá, você tem um cântico de vitória? Será que você pode levantar um pouco, sentado nas suas mãos? Levante as suas mãos, mesmo sentado. Comece a glorificar o Senhor. Comece a glorificar a Deus. Comece a exaltá-lo aqui. Isso, vamos. Oh, aleluia, Pai, graças te dou, porque sei, ó Deus, que a vitória, ela é certa, ela é minha, Pai. Eu te dou graças, oh Deus, há um cântico de vitória fluindo do nosso espírito aqui agora. Aleluia. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe salvação. Olha aqui, Deus põe salvação como muralha e defesa, muralha e defesa, muralha e defesa, muralha e defesa. Sabe o que é essa cidade forte onde Deus põe como a salvação? No teu espírito.
Onde que está a salvação? Onde que está a salvação na nova aliança? Vamos, onde está a salvação na nova aliança? Ali está a sua muralha e a sua defesa. Sua muralha, a sua defesa está no seu espírito. Por quê, pastor? Porque fé está no seu espírito. Isso é uma muralha de defesa para mim e para você. A fé que você tem no coração, quando você abre essa boca santa e libera a palavra de Deus, isso é a sua defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Agora pegue isso. Eu gosto dessa parte. Do Senhor conservará em... Mais forte, vai. Tu conservarás em... Qualquer pessoa? Não. Tem que ter um critério. Tu conservarás em paz aquele que fica andando para cima e para baixo, se perguntando como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. É assim que a Bíblia diz? Não. Tu conservarás em paz aquele que sabe todos os índices de Covid, quem está morrendo, quem vai morrer, quem já morreu, e que se não morrer a gente vai matar. Tu conservarás em perfeita paz aquele que assiste o noticiário, o balanço geral, o Jornal Nacional, o Jornal da Band. Hã? Não. Você quer assistir o jornal, escorre sangue. E quer ter paz? Pastor, que jornal é esse? É aquele que quando você assiste, começa a sair sangue da televisão, né? Tanta tragédia. Vamos lá. O Senhor conservará em perfeita paz. Irmãos, existe uma paz que ela é perfeita. E você sabe que quando você entra nesse lugar em Deus, o diabo ele não consegue mais lhe perturbar com mais nada. Ele só faz assim: Satanás, é você? É aquele momento que ele está ali fazendo, ele está causando aquele alvoroço ao seu redor. Você está vendo ele pintando o circo, pintando o caneco, e você simplesmente olha e ri do seu inimigo. E você chega naquele lugar e você pode: diabo, não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa falar. Não tem nada que você possa causar ao meu redor que vai ter o poder de alterar a paz que domina a minha vida. Quantos de nós estamos indo para lá, nesse lugar? Você ainda não chegou, junte-se a nós. Estamos todos indo. Conservará em perfeita paz aquele cujo que é o que? Firmeza, diga firmeza. Meu irmão, o meu alvo é estabelecer crentes firmes na palavra. Leva tempo para fazer isso. Não acontece isso em um culto só. Porque Ele confia em ti. Confie sempre no Senhor. Aleluia. Confie sempre no Senhor. Confie sempre no Senhor. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então vai levar tempo para você construir essa firmeza no Senhor. Não acontece por acaso. Não acontece porque você vem em um culto. Isso não acontece da noite para o dia. Agora pegue isso. É necessário você decidir se manter meditando na palavra. Manter a palavra na sua boca e no seu coração. Orando em outras línguas. Quando você faz isso, você está construindo um espírito firme.
nada vai abalar você. Então, nós estamos caminhando para aquele lugar chamado inabalável, onde nenhuma má notícia, porque você vai tirar das mãos, pegue isso pelo Espírito que eu vou falar agora, você vai tirar das mãos do diabo a habilidade que ele tem de amedrontar você. Ele vai remover isso dele. Ele vai em você, na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, ele vai perder a habilidade de lhe intimidar, de lhe apavorar. Ele nunca mais vai conseguir fazer você acordar no meio da noite apavorado, porque você vai entrar nesse lugar aonde ele não pode mais abalar você, aonde o que você ouve não causa medo mais em você, porque agora o teu coração está firme, teu espírito está firme. Agora você não é como aquela pessoa de ânimo dobre, uma hora crê, outra hora não crê. Você está firmado na palavra, sua vida está construída na rocha. Quando a pressão chega, você abre a boca, sai palavra. E agora a palavra na tua boca está trabalhando na sua circunstância, está mudando esses problemas. Anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor. Levante as suas mãos, eu queria um pouquinho de oração em línguas aqui um pouco. Vamos, erga a sua voz. Vamos, forte. Eu queria que você fizesse isso com um pouco mais de fervor agora. Porque você vai entrar nesse lugar aonde ele não pode mais abalar você, aonde o que você ouve não causa medo mais em você, porque agora o teu coração está firme, teu espírito está firme. Agora você não é como aquela pessoa de ânimo dobre, uma hora crê, outra hora não crê. Você está firmado na palavra, sua vida está construída na rocha. Quando a pressão chega, você abre a boca, sai palavra. E agora a palavra na tua boca está trabalhando na sua circunstância, está mudando esses problemas. Anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor. Levante as suas mãos, eu queria um pouquinho de oração em línguas aqui um pouco. Vamos, erga a sua voz. Vamos, forte. Eu queria que você fizesse isso com um pouco mais de fervor agora.